Começando a nossa live super aqui. Vamos nos conectando, começando a chegar o nosso encontro de hoje. Eu sou Paula Castanho Vaz. Vou começar a me apresentar um pouquinho diferente aqui para vocês agora, para que vocês saibam mais diretamente qual é o meu propósito, não só com as lives, mas com todo esse trabalho. Então, eu sou psicóloga, minha especialidade é a constelação familiar e eu te ajudo a ressignificar a sua história e então olhar para tudo que você construiu até aqui como uma força. Te ajudo então a ressignificar a sua história para que você possa viver a sua melhor versão e faço isso através da constelação familiar. Nosso tema de hoje é: você é uma criança disfarçada de adulto e eu posso te provar e eu vou te provar. Então hoje nós vamos fazer um caminho de reconhecer esse movimento de ser criança e então abrir espaço na nossa mente, no nosso coração, na nossa alma, no nosso campo sistêmico, na nossa forma de enxergar a vida, para que você possa então utilizar inclusive essa história, para que você possa utilizar a melhor parte da sua criança. Eu acredito que todos nós temos sim a nossa criança machucada, mas todos nós temos a luz da nossa criança, e a luz da nossa criança é a criatividade, é a alegria, é a diversão, é a espontaneidade. E quantas coisas a nossa criança tem que a gente muitas vezes esqueceu por conta de tantos traumas, tantas coisas pesadas que foram acontecendo na nossa vida até aqui e que deixaram a gente meio desesperançosos com a vida, essa é a verdade, né? Então sejam todos muito bem-vindos. Eu vou pedir, claro, que todo mundo que está chegando aqui, que você possa encaminhar essa live para mais pessoas. Eu vou encaminhar aqui para avisar que nós estamos ao vivo. Eu mudei o horário essa semana, né? Nós estávamos fazendo o horário das 8h30 e agora então eu voltei a fazer o horário das 8h08, né? Então vamos encaminhar aqui para as pessoas que estão no nosso Instagram. Eu sempre digo que quando a gente compartilha esse tipo de conteúdo, a gente está fazendo um tipo de contribuição totalmente diferente, né? Porque, na verdade, nós estamos levando adiante um conhecimento. Estamos levando adiante uma energia de contribuição, de consciência. É claro que nem todas as pessoas que você encaminhar vão olhar, ou vão buscar, ou vão chegar para esse conteúdo, mas qual é a nossa parte aqui? Multiplicar, porque dessa forma as pessoas vão ficar sabendo que existe esse assunto, né? E às vezes a pessoa não chega para mim, mas ela chega para algum assunto correlato, né? Para algum assunto parecido. E eu acho muito bacana a gente poder, então, se conectar e desenvolver essa multiplicação, né? Eu tô encaminhando aqui e você que tá chegando também, faça isso aí e nós já vamos começar o nosso tema. Quem vai utilizar essa live para estudar, né? Então eu vou te convidar a pegar papel e caneta também, para que você possa estar aqui com a sua presença e tomar nota de algumas coisas que eu vou te explicar no meio da nossa caminhada de hoje, tá bom? Então vamos lá, ai, dá vontade de compartilhar com todo mundo, meu Deus do céu! Então tá bom, agora já foi suficiente aqui, já encaminhei para várias pessoas. E então vamos começar. O nosso título não ficou fixado aqui embaixo, né? Amor, cor do blazer, ai que delícia! Nossa, Lê é consultora de imagem e estilo. Então, se ela tá falando que gostou do blazer, significa que eu acertei aqui na minha paleta de cores. Aliás, preciso renovar essa consultoria, viu, Lê? E vai ser com você, com certeza. Deixa eu só ver uma coisa aqui que eu acho que... Peraí. Deixa eu tirar esse fone aqui, porque o fone não tá dando certo. Então, pronto. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Tá tudo certo aí? Tudo certinho? Deixa eu só tomar nota, então, aqui. Oi, Fabi! Bom dia! Que bom que vocês chegaram aqui. Ó, a Lê também tá chegando, a dona Lê. Tá destacando quem você é. Uau! E é sobre isso que nós vamos falar hoje, inclusive. E essa roupa me chamou, falou, eu quero eu. Então, vamos lá. O título da nossa live de hoje é: você é uma criança disfarçada de adulto. De adulto, meu Deus, de adulta. E eu vou te provar hoje que você é uma criança disfarçada de adulta. Nós vamos fazer um caminho, então eu tava falando, só que algumas pessoas chegaram um pouquinho depois. Nós vamos fazer um caminho aqui de reconhecer esse movimento nosso que a gente tem de ser essa criança disfarçada de adulto. Nós vamos falar um pouco de negócios, inclusive, né, dentro da nossa perspectiva de o que está te limitando a ir para o próximo nível. Todo mundo tem um próximo nível. Se você parar para pensar aqui,
Com certeza você tem vontade de fazer algo diferente na sua profissão, você tem vontade de ganhar mais dinheiro, você tem vontade de fazer, de repente, viagens que você ainda não faz, você tem vontade de se relacionar com pessoas que você ainda não se relaciona, você tem vontade de criar, de repente, projetos, de criar entregas, de criar produtos, de criar serviços que você ainda não conseguiu ter coragem de fazer isso. E existe um porquê você não conseguir fazer isso, que está relacionado ao movimento de criança que todos nós temos. E esse porquê, quando ele é revelado, quando ele é trazido à consciência, todo um mar de possibilidades se abre imediatamente, né? Deixa eu só ajeitar aqui, porque ainda tá esquisita essa câmera. Peraí. Pronto, agora ficou melhor, tá? Então, gente, eu gostaria de te convidar agora a pensar aqui comigo um pouquinho. Quais são os planos, projetos, serviços, viagens, networking, pessoas que você gostaria de conviver, quais são os lugares que você gostaria de frequentar, se tudo fosse possível. Se você não fosse julgado, imagine que não existisse julgamento de ninguém, tá? Não existisse julgamento de pai e mãe, não existisse julgamento das pessoas ao seu redor, não existisse julgamento de você com você mesmo. E se dinheiro não fosse o problema. Ouve bem essa pergunta que eu vou te fazer e você não precisa responder com clareza. Isso é para abrir espaço para a gente movimentar o que nós vamos fazer aqui hoje, tá? Então, imagine tudo isso, tudo que você gostaria de ser, tudo que você gostaria de fazer, tudo que você gostaria de ter e que você ainda não tem hoje e que se você parar para olhar assim e criar uma imagem mental, você vai para um próximo nível. Talvez para um próximo nível, talvez para o próximo nível imediatamente. Por quê? Porque nós temos vários níveis que, com certeza, quando a gente começa a visualizar o nosso futuro, nós queremos alcançar. Mas eu gostaria que você entrasse em contato agora com essa pergunta. Se tudo fosse possível, se nada fosse impossível, se dinheiro não fosse o problema, se não existisse nenhum julgamento, verdade, quem você seria? Verdade, o que você faria nos seus dias, na sua profissão? O que você faria em relação às situações que você vive no dia a dia? O que você teria, o que você compraria, o que você faria financeiramente falando, se não existisse nenhum empecilho para você? Pega essa visão comigo. E hoje eu acordei pensando numa cartinha. Vamos ver se eu vou encontrar ela aqui. Enquanto isso, vocês vão... Quem quiser escrever, gente, acho bem bacana vocês poderem escrever o que vocês estão pensando aí em relação a isso, tá? E eu gostaria de dar mais um passinho aqui. O que é sucesso para você? Se você parar para pensar, o que é sucesso para você? Eu tô buscando uma cartinha aqui, mas eu já tô achando outras. Eu gosto muito desse baralhinho, gente, coisa boa, né? Quem já tem esse baralhinho aí na sua casa? Me conta. Então, gente, o que acontece? Todos nós temos uma história que vem lá da nossa raiz. Todos nós temos uma ancestralidade, todos nós temos pai e mãe, todos nós temos bagagens que vêm lá da barriga da nossa mãe até a nossa infância, todos nós temos a nossa adolescência, as histórias que a gente viveu na nossa adolescência, todos nós temos as nossas histórias de relacionamentos, não só relacionamento de casal, mas a gente tem as nossas histórias de relacionamento com as pessoas, com as pessoas do nosso trabalho, com chefes, com parceiros, com sócios e etc, né? Nós somos seres relacionais, a gente pode até muitas vezes querer ficar sozinha, querer ficar sozinho, querer se isolar do mundo, mas nós somos seres relacionais. Só que onde que foi formada a nossa base de relacionamento com a vida? Foi formada principalmente na nossa infância. Nós temos memórias celulares, que é o que eu trago mais aqui para vocês, visto que o meu trabalho é com a constelação. Inclusive, eu estava falando para vocês que agora eu encontrei uma nova fala, né? Que quem é a Paula Castanho Vaz? Eu sou psicóloga, né? Eu tenho, como trabalho, eu trabalho com a psicologia, com várias outras abordagens e ferramentas de consciência, mas principalmente com a constelação familiar.
E hoje o meu maior propósito é te ajudar a ressignificar a sua história para que você possa viver a sua melhor versão e fazer isso através da constelação familiar. E por que eu tô te falando isso? Porque existe toda uma ancestralidade, existe toda uma história de base que vem lá da tua família de origem biológica. E isso está também aqui, ó. Isso está na nossa memória celular. Ontem mesmo eu tava fazendo... Ai, linda! Wara, que delícia você aqui. Ontem mesmo eu estava fazendo uma constelação com uma cliente e olha que loucura, assim. A gente estava olhando, a gente estava observando uma situação que ela estava vivendo dentro da empresa dela e dentro de um negócio que ela fez há um tempo atrás, ela sofreu uma fraude e dentro dessa questão aí que veio essa fraude e tudo mais, no fim, a história foi assim, existiu a fraude, aí a empresa que era parceira dela sacaneou ela e aí depois ela acabou recebendo um processo dessa empresa que era para ser uma empresa parceira. Aí eu falei, tem boi na linha aí, gente. Tem boi na linha nessa história. Por que eu digo tem boi na linha? Porque nós temos essa criança machucada, porque nós temos essas experiências de vida não resolvidas, feridas abertas na nossa trajetória e nós temos lealdades à nossa família de origem. E olha só que interessante, me veio a pergunta, e essa é uma pergunta que você sempre pode se fazer quando você estiver diante de um conflito, diante de um movimento que está travado na tua vida. A quem essa questão está servindo? A quem essa questão está servindo? Vai tomando nota aí, tá? A quem isso serve? Quando você faz essa pergunta, aí eu dei um passinho a mais com ela e perguntei, quem da sua família, porque daí ela teria que fazer todo um rearranjo, ela teria que, ela não poderia mais ter o CNPJ dela, porque se ela tivesse o CNPJ dela, ela ia ter problemas com a receita, etc, porque ela teria, com a receita não, com a receita, com as entradas dela, porque daí teria um bloqueio por conta desse processo, mas não era, foi uma questão assim, absurda se a gente for parar pra pensar, porque assim, não tinha nem razão de ser ter aquele tipo de processo, não tinha razão de ser, porque o negócio era muito simples de resolver. Mas, aí eu fiz a pergunta, né, quem da sua família não pôde ser visto? Quem da sua família teve que se esconder? Porque, veja bem, ela teria que se esconder atrás do negócio dela, ela não poderia mais aparecer no negócio dela até que isso fosse resolvido, mas gente, não foi ela que fez o negócio, ela não errou, ela não fraudou, ela contratou, e aí eu quero que vocês escrevam isso também, ela contratou inconscientemente um problema, ela contratou um abusador, nós fazemos isso, nós contratamos, eu vou fazer aqui ó, contratamos inconscientemente pessoas que vão chegar na nossa vida para nos fazer enxergar algo que não foi visto na nossa família, nas nossas histórias, enxergar algo que não foi respeitado da nossa família, da nossa história, e vai fazer com que a gente inclua algo. Porém, como diz essa cartinha aqui, ó, pertencemos por meio da leveza ou por meio da dor, você decide. Enquanto nós estamos inconscientes, nós vamos servir a nossa família, nós vamos servir a esse sistema, nós vamos criar um movimento de pertencimento de forma inconsciente, que na verdade é na dor. Por quê? Porque nós somos viciados em dor. Existe um porquê a gente ser viciado em dor e eu já vou falar pra você, tá? Mas eu quero mostrar aqui de uma forma bem simples. Por que a gente contrata um abusador? Por que a gente contrata uma pessoa que vai fazer a gente pagar um processo que não é nosso? Por que a gente contrata uma pessoa que vai trair a gente, uma pessoa que vai roubar a gente, ou que vai fraudar a gente, como a gente viu ali? Porque todos nós temos um serviço que é muito maior. Nós temos essa tendência a repetir aquela programação que já está pronta da nossa família de origem. Então, vamos supor que esse aqui é um homem e esse aqui é uma mulher, tá? Esse homem, ele tem as histórias dele, ele tem as coisas que aconteceram com os homens da família. Então, por exemplo, a maioria das pessoas que eu atendo, nós estamos vivendo um momento da sociedade, um momento histórico, sistêmico, que os homens, eles foram tão retraídos, eles foram tão... Você não pode chorar, você não pode gritar, você não pode bater, se você bater você é agressivo, então Lei Maria da Penha. Os homens não sabem o que fazer com o próprio masculino. E os homens, eles foram se tornando, à medida que o tempo foi passando, especialmente as últimas 3 gerações, os homens foram se tornando... essa palavra, gente, não é uma palavra pejorativa, no sentido de um julgamento, tá? Os homens foram se tornando mais fracos, no sentido de poder impor aquilo que o masculino tem de saudável.
um masculino saudável, mulheres também têm masculino e feminino, tá? Homens têm masculino e feminino, mulheres têm masculino e feminino. As mulheres foram pro lado obscuro do masculino e deixaram o feminino, e os homens foram pro lado obscuro do masculino e deixaram, ou melhor, pro lado obscuro do feminino. Os homens estão mais gentis, os homens estão mais românticos, os homens estão mais emotivos, os homens estão menos intensos, só que eles estão deixando de lado o masculino deles. Assim como nós mulheres estamos ficando, como eu gosto de brincar às vezes, pintudas, sabe? Agressivas, impositivas, e deixando aquilo que é o nosso feminino saudável de lado, que é o acolhimento, que é a capacidade de gestar as coisas, que é a capacidade de, sabe, de acarinhar as coisas, de acolher mesmo. Essa é uma boa palavra, inclusive de receber. Nós estamos não recebedoras. As mulheres estão sem espaço para receber porque elas estão confrontando. E como que eu sei que eu estou uma criança na vida, uma criança disfarçada de adulta? Eu vivo em resistência, na defensiva. Em Axis, inclusive, tem uma expressão que é do Povade, que é defendendo, reagindo e evitando. Então eu fico evitando e defendendo, ó, igual como se eu estivesse lutando. Ninguém pode chegar perto de mim. Eu tô sempre ali. Se falou comigo, não, isso não é comigo não. Então, ou eu me calo e fico engolindo sapo, engolindo sapo, engolindo sapo, engolindo sapo, não falo nada até que o momento eu vou lá e explodo. Isso é uma atitude de criança. Ou então, eu fico lá. Você fala uma coisa, já pá, já devolvo na hora. Você fala uma coisa, pá, já devolvo na hora. Porque aqui não. Aqui ninguém vai me abusar. Aqui ninguém vai passar por cima de mim, não. Só que nenhuma das duas posições são saudáveis. Assim como o homem. O homem que engole muito sapo, que fica ali recebendo, 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 fica quietinho. Uma hora essa conta vai chegar. Entende? Porque ninguém aguenta um engolir sapo a vida inteira. Só que como que daí essa conta vai chegar? Seja homem, seja mulher, tá? Porque isso aqui não é de gênero. A pessoa que engoliu muito sapo, uma hora ela vai soltar os cachorros. Uma hora ela vai explodir, só que ela vai explodir com violência. Não necessariamente violência física, mas ela vai explodir com violência. Entende? Então ninguém tá sendo adulto nessa questão, ninguém tá centrado, ninguém tá usando a melhor parte da criança. As pessoas, nós estamos, gente, eu vejo esses dias estava com os meus alunos do Ativação Sistêmica, até comentei com eles, né? Eu falei, olha, eu sou bem consteladinha, sou bem trabalhada, faço terapia, faço as minhas sessões, quando eu preciso de alguma coisa, eu sempre tenho uma pessoa, um terapeuta, uma pessoa da minha confiança para poder me fazer enxergar o que eu não estava enxergando. Aliás, eu adoro isso, eu acho que as pessoas deveriam ter mais, fazer mais terapias e mentorias. Por quê? Porque o mentor, o terapeuta, o psicólogo, a pessoa que vai te atender, a consteladora, o constelador, vai te atender. E o que na verdade a gente faz aqui quando eu tô do outro lado? Eu pego você, coloco você dentro de um helicóptero e aí nós vamos sobrevoar tudo aquilo que está acontecendo no teu campo, tudo aquilo que está acontecendo no teu cenário atual. Porque quando a gente está dentro, muitas vezes, tem uma historinha empreendedora que a gente fala, né? O empreendedor, muitas vezes, ele está dentro de um movimento, ele está dentro da floresta. E aí ele quer água, ele quer uma plantação disso, ele tem que se defender do urso, do leão, dos bichos lá que podem matar ele ou acabar com a plantação dele, por exemplo, o gado dele, só que ele não tem uma visão do todo. Então o que acontece? Às vezes ele acha que a água tá pra lá, mas ali tá o leão, ali tá o urso. Em compensação, a água tava aqui e ele tava querendo plantar aqui, mas aqui não é pra plantar, aqui é água. Então, quando você é retirado da floresta e vai sobrevoar a floresta, você consegue enxergar e você consegue mapear o que está acontecendo. É isso que a gente faz. Por exemplo, quem tem dúvida, Paula, o que você faz numa sessão de constelação? Eu pego você, a gente sobrevoa a tua vida e nós vamos mapear o que está acontecendo para você saber quais são as estratégias. Aí nós vamos pegar a melhor parte da tua criança, a melhor parte da tua história, entende? Nós vamos juntos ressignificar. Que é o que eu faço aqui nas lives junto com você. Qual é o objetivo dessas lives? Ressignificar a sua história, ressignificar as suas feridas, porque nós somos crianças machucadas. Então, aqui eu estava falando, tem um homem, esse homem vamos supor que foi o fraudador ali, ou foi, na verdade o fraudador não, porque o fraudador a gente até observou nessa constelação que eu fiz, que tinha uma pessoa que fez a fraude, teve uma pessoa de uma empresa parceira que não... Que extraiu ela, que falou, ó, vamos fazer assim, e daí na última hora falou que não era mais assim, mas daí já tinha feito, aí criaram um problema lá e aí virou um problema que depois ela foi processada. Olha só que louco, tá? Então tinha esses três personagens. Ela, a pessoa que fez a fraude, a pessoa que era da empresa que ia auxiliar ela, mas não auxiliou ela, sacaneou ela, traiu ela nessa situação.
tá? E, na verdade, ela teria que fazer um negócio que ela teria que ficar escondida dentro do próprio negócio dela até resolver esse problema para não ter implicações com os clientes dela. Sendo que é uma situação que não foi provocada por ela diretamente. Por que a gente foi constelar isso no campo? Porque eu falei assim, opa, então você tá uma criança nessa situação. Porque como que a gente sabe que a gente tá criança numa situação? A gente não tem como se defender. A gente está ali no meio de um rolo que não tem controle nenhum do que está acontecendo e você sabe que você não fez aquilo, por exemplo, entendeu? Só que nada do que você fale pode resolver aquele problema. E crianças machucadas precisam, gente, da lei, precisam de contratos, precisam de documentos, precisam de clareza. E você quer saber se você tá criança no teu negócio, por exemplo? Você tá amigo dos teus colaboradores, amiga dos teus colaboradores, você sente dó das pessoas, você acha que as pessoas precisam de você e você acaba ficando mais tempo perto delas, dando muita energia para elas, tentando salvar elas. Você está criança quando você olha para o seu parceiro de relacionamento de casal, para os seus parceiros de vida, para os seus amigos, e você acha que eles precisam de um apoio, você acha que eles precisam... Nossa, a pessoa tem tanto potencial, eu preciso investir nessa pessoa. E muitas vezes você vai investir nessa pessoa, só que essa pessoa ela não está pedindo para investir. Muitas vezes, gente, sabe o que acontece? Às vezes, se você trabalha com comissionamento, é que eu tô com tanta coisa na cabeça aqui, gente, que eu tô querendo contar tudo pra vocês, que eu tô até misturando os assuntos. Se tiver confuso, vocês me falam pra eu me movimentar de uma forma mais clara, tá? Mas quando você tem uma empresa que você paga comissão pra alguém, pode perceber que muitas vezes, se essa pessoa chega num teto, que é o teto que ela dá conta de ganhar, ela para de vender. Não sei quem aqui já passou por isso, seja você uma vendedora, um vendedor, ou que você contratou alguém para vender e essa pessoa parece que toda vez que bate, aí você fala assim, nossa, que pessoa sem noção, onde já se viu, eu dou a oportunidade para ela ganhar muito mais dinheiro do que ela tá ganhando e ela não consegue. Ela para na meta, que folgada que essa pessoa é, toda vez que ela bate a meta, ela para de trabalhar. Existe uma lenda aparente disso. Tudo isso tem a ver com essa criança que tá dentro de nós. Tudo isso tem a ver com as histórias de base que a gente teve, que fizeram a gente criar limites e fizeram a gente contratar abusos. Então, para finalizar essa questão que eu estava mostrando para vocês, da constelação que eu fiz, quando a gente foi ver por que ela contratou, lembra que eu estava falando contratou inconscientemente? Por que uma pessoa contrata uma pessoa que vai te trair ou que vai te fraudar? Nós colocamos tudo isso no campo. Então, tinha ela criança, ela colocou imediatamente no campo, assim, ó, ela colocou a pessoa que traiu ela bem no meio, no centro das atenções. Só isso aqui já deu uma evidência pra gente. E aí eu fiz aquela pergunta, a quem isso serve? Quem é a pessoa que não pôde ser vista da sua família, que tá fazendo com que você use uma situação bem escalafobética, porque é uma situação absurda, tipo... Teoricamente não tinha por que acontecer, entre aspas, essa situação estava acontecendo. Por que você está usando essa situação para ter que ficar escondida na tua própria empresa durante 1 ou 2 anos até esse problema se resolver? Aí, olha só, lembra que nós somos do Brasil e que nós temos colonização europeia, nós temos colonização da Ásia, do Japão, dos Estados Unidos, que mais? Principalmente europeia, né? E nós temos pessoas que fugiram das suas pátrias para poder vir para o Brasil para sobreviver. São pessoas que deixaram sonhos, são pessoas que deixaram possibilidades lá, elas tiveram que deixar para sobreviver, elas deixaram amores, elas abriram mão de muitas coisas para poder sobreviver e para trazer a vida adiante, porque se elas não tivessem feito isso, a gente não estava aqui, né? Vocês já pararam para pensar nisso? E essas pessoas, elas deixaram esses sonhos e nós temos uma alma bem arrogante. Todos nós temos uma criança arrogante dentro de nós. E o que a gente faz com essa criança arrogante? Nós olhamos para essas dores da nossa ancestralidade inconscientemente. Gente, sempre que eu falar aqui para vocês isso, é inconsciente, tá? A gente não tem essa... eu vou lá pegar a dor do meu avô para eu cuidar. Eu vou lá pegar a dor do meu tataravô para eu cuidar. Não. Você não vai pensar de quem que você tá pegando a dor. Mas através da memória celular, nós temos informações aqui. E essas informações, elas atuam. Porque a memória celular, ela tem um poder
de configurar um padrão de relacionamento, de comportamento. Então, todos nós temos uma programação herdada, isso é um fato. Estude a biologia da crença de Bruce Lipton, não está aqui meu livro, mas estude a biologia da crença de Bruce Lipton, que fala de epigenética, é uma ciência. Estude fenomenologia, nós vamos falar mais sobre esses assuntos aqui também, vou trazer mais dados para vocês entenderem que isso não é uma coisa que veio do além. O Bert Hellinger, que foi esse que criou as constelações familiares, ele não pegou as coisas do além, ele estudou muito. Para vocês terem uma ideia, ele estudou psicodrama, ele estudou PNL, ele estudou psicanálise, ele estudou fenomenologia, ele estudou filosofia, ele foi padre, teólogo durante muitos anos da vida. Então ele tem embasamento filosófico, teórico e científico muito grande para ele fazer as observações que ele fez. Então existem provas do porquê que a gente herda esse comportamento, inclusive fisiológicas, porque nós temos programações que as nossas células, os nossos neurônios, eles se sentem mais confortáveis. Nós nos sentimos mais confortáveis quando a gente faz algo que a nossa família já faz há muitas gerações. É por isso que a gente repete tanto padrão. Entende? E aí nós temos os nossos traumas, nós temos as nossas questões e nós temos principalmente a construção da nossa personalidade. Como que é construída a nossa personalidade? Você nasce, muitas vezes, eu não sei que dia que foi, esses dias agora eu fiz uma constelação também, que a cliente, ela me contou que ela, quando ela estava na barriga da mãe dela, ela estava enrolada no cordão umbilical. E ela teve que ser tirada às pressas, foi feita uma cesariana assim às pressas, que o médico disse que foi super assertivo, porque se tivesse passado minutos, ela teria morrido ou pelo menos ficado com alguma sequela muito grave. E ela foi tirada absolutamente a tempo. Mas veja, olha que importante que é isso. Além da gente ter a nossa memória celular, da gente ter as nossas histórias de base, da gente ter tantas coisas que a gente já viveu na nossa vida que também provocaram feridas e traumas, essa situação, por exemplo, já criou uma programação nela. É perigoso ser nutrida, é perigoso ficar ali dentro da barriga da mamãe. Então ela perdeu a nutrição. Tanto é que uma das cartinhas que a gente pegou no momento de solução ali foi: eu aceito a nutrição que vem da minha mãe. Por quê? Porque na verdade foi tão difícil esse fato dela ter nascido daquele jeito que ela simplesmente, é como se o inconsciente dela dissesse: é perigoso tomar a nutrição que vem da minha mãe. Aí ficou com alergia à lactose, alergia a glúten, alergia a várias coisas, entende? Então nada acontece isoladamente. E além disso, o que aconteceu? Ela deu muito trabalho para a mãe, né? Porque daí ela nasceu desse jeito, aí teve toda uma preocupação de saber se ia ficar sequela, se não ia ficar sequela. Aí a mãe, com pouco tempo de amamentação, acho que mais ou menos um mês, a mãe teve uma infecção, teve que tomar um remédio, daí no que teve que tomar um remédio, desencadeou um movimento que no leitinho dessa mãe, essa mãe criou uma alergia na bebê, que era a minha cliente. Aí o que aconteceu? Ela começou a desencadear várias alergias a partir de lá e nunca mais ela mamou no peito. Aí até ela dizia: mas minha mãe podia ter parado de tomar o remédio e continuado me amamentando. Mas essa dor, ela já vem lá de trás, porque a mãe da mãe também tinha feito um processo de não amamentar. Também tinha rejeitado a criança. E aí o que acontecia? A cliente não consegue ter filho. Por quê? Porque ela já veio de uma programação que as mulheres sentem muita dor para ter filho. E aí o filho possível dessa cliente era a empresa. Porque, gente, as nossas empresas, os nossos negócios, os nossos produtos, eles também são filhos. Porque eles são frutos. E tudo que é um fruto é a forma como a gente está passando a vida adiante. Você me entende? Olha, presta atenção nisso. Qualquer fruto que você tem, se você comprou um imóvel, é um fruto. Se você tem uma empresa, é um fruto. O seu dinheiro é um fruto. Tudo que a gente faz na nossa vida adulta, que está frutificando, que está sendo gerado a partir das nossas ações, são frutos, são filhos. Só que ela não teve um filho físico, não teve uma criança, mas ela tem uma empresa, que é recém-nascida. Aí o que aconteceu com ela? Ela não estava conseguindo nutrir a empresa. Olha que demais que é isso. Vocês conseguem ver essa linha de raciocínio comigo? Então, existia uma programação. Vamos fazer essa linha de raciocínio para você compreender bem direitinho. Existia essa programação. Essa família, as mulheres da família por parte da mãe, tinham filhas que não conseguiam cuidar delas bem de pertinho, não conseguiu amamentar, teve depressão pós-parto, alguma coisa aconteceu que teve esse amor interrompido. Bert Hellinger, inclusive, traz esse termo, né? Amor interrompido. Eu gosto muito de analisar com alguns nomes, porque daí a gente
pega, parece que essa marquinha no tempo, né? Então ali foi feita uma ruptura muito grande. Eu, por exemplo, com 6 meses de idade, eu fiquei internada na UTI, tomando soro na cabecinha. Imagina, uma vez que eu fiz uma constelação para olhar para isso, a minha criança se sentiu abandonada pela minha mãe. A minha criança achou um absurdo a minha mãe ter me deixado sozinha no hospital. Mas, gente, ela não podia entrar na UTI. O meu racional sabe disso. O teu racional sabe o que pode e o que não pode. Sabe o que é amor, o que não é amor. Sabe que, às vezes, o pai, a mãe, por alguma razão, não conseguiu estar ali perto. Porque teve outras coisas. Entendeu? O nosso racional, ainda mais depois que a gente começa a estudar, imagina. Eu já sou constelada, né? Eu faço como cliente constelação há 11 anos. E isso eu descobri o ano passado. Que eu tinha essa questão com a minha mãe que fazia com que várias coisas na minha vida não fluíssem. Eu comecei a criar coisas físicas muito pesadas no meu corpo, como se fosse uma autopunição. E por que isso acaba acontecendo? Porque é a nossa forma de ficar perto dos nossos pais. A gente não, muitas vezes a gente está com tanta dor em relação aos nossos pais, em relação às nossas histórias de origem, em relação à nossa história de infância, que a gente cria dores, doenças, pobreza e infelicidade. Eu acho fantástica essa frase, inclusive não está aqui agora nas cartinhas, mas a frase diz: fazemos de tudo para pertencer e sermos vistos, inclusive permanecer pobre, infeliz e doente. Então, ó, vamos voltar lá na formação da nossa personalidade. Então, nós temos todas essas histórias de origem que já estão formadas numa pedagogia sistêmica, é o caminho mais conhecido. Se a gente não se desenvolve, se a gente não vai para a consciência, a gente vai fazer a mesma coisa que a família está fazendo há gerações. Só que a gente tende a escolher um padrão mais próximo ali. Então, vamos supor que as mulheres da família tiveram essa questão com o filho, então a gente vai ter essa questão com o filho. Todas as vezes vai ser assim? Não, porque a gente vai escolher. E tempos da nossa vida a gente está mais alinhado e mais conectado com certos padrões da nossa família. Até porque daí a psicogenealogia explica, eu não vou entrar em detalhes sobre isso, mas a psicogenealogia explica que existe uma programação também de datas. Então, por exemplo, às vezes você fala assim: Paula, mas eu vivia tão bem em relação a, vamos supor, a dinheiro. Eu vivia tão bem em relação a dinheiro até 25 anos. Com 26 deu um bug, parece que eu comecei a me endividar, eu me perdi, eu não gostava mais do meu trabalho, daí eu saí do meu trabalho, depois eu não encontrei um outro trabalho, e aí de repente parecia que eu estava dependendo da minha mãe e do meu pai. Por que isso acontece? Porque aí a gente vai pesquisar através da constelação familiar, através desse desenvolvimento dessa consciência, quem que parou de ganhar dinheiro com 25, 26 anos? Quem que de repente morreu nessa fase, nessa época? Com essa idade. Ou, por exemplo, muitas vezes acontece daí eu perguntar, né? O que aconteceu com alguém nessa idade de 25 anos? Daí a pessoa fala assim: nossa, foi a idade que minha mãe me teve. E aí foi a idade que a mãe parou de viver os sonhos. A mãe parou de estudar, por exemplo, para poder ter a filha. A mãe saiu da faculdade. A mãe separou do amor da vida dela. Entendeu? Ou o pai mudou de rumo, faliu. O pai teve que largar os sonhos dele, ele queria fazer uma faculdade, queria fazer uma empresa, isso, aquilo, mas ele teve que ficar trabalhando num CLT e etc, para poder prover a base daquela casa e deixou os sonhos dele de lado. Então, é muito legal a gente percorrer a nossa história, tanto a nossa história, nossa mesmo, o que aconteceu na minha infância, o que aconteceu sobre isso em relação a mim, com os meus pais, com os meus cuidadores, né? E o que aconteceu com as pessoas da minha família nessa época? Ou qual foi o padrão que a minha família teve em relação a isso? Eu sei que nem todos vão saber, gente. Muitas vezes a gente não sabe nem o que aconteceu com os nossos avós. Tem pessoas que não conhecem seu pai e mãe biológicos, tá? Mas essas perguntas, quando a gente faz, principalmente quando a gente tá assim, ó, nesse processo que nós estamos aqui na live, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos com as barreiras mais baixas, nós estamos com uma orientação da Paula. A Paula tá te orientando na autopercepção, na autorreflexão. Então você está num ambiente seguro, num ambiente terapêutico, então vai vir um insight para você, vai vir uma coisa do além, vai vir um pensamento: nossa, será que minha mãe viveu isso? Nossa, Paula, quando você fala isso me vem a palavra avó. Eu nem conheço a minha avó, mas me vem a palavra avó na cabeça. Tá tudo certo, é isso. Deixa vir à tona o nome, ou uma pessoa da sua família, uma idade, porque isso são informações além do aparente. A gente não precisa saber o nome, a gente não precisa saber qual foi a pessoa. Por exemplo, às vezes vai vir na tua cabeça aborto. Ok, então vamos dar lugar no nosso coração para os abortos da nossa família.
Inclusive, uma coisa que eu sempre gosto de enfatizar muito, gente, quando você vai fazer um processo de autoconhecimento, principalmente com a constelação familiar, às vezes a gente tem aquela ideia de ficar cavocando. Agora eu tenho que fazer minha árvore genealógica, agora eu tenho que ficar perguntando, agora eu tenho que ficar sabendo o que aconteceu em tal geração. Não, não, a gente pode fazer um movimento de incluir os temas no nosso coração. Então, lembra que a gente estava falando do abusador ali? Por que a gente contrata o abusador? Porque tem alguém lá da nossa família, ou várias pessoas da nossa família, de repente todos os homens da nossa família foram traídos por alguém, por um parceiro, por alguém da família, foi roubado. Então, qual é a nossa tendência? Se você é mulher, é possível que você contrate pessoas que vão te roubar, que vão te fraudar, igual a gente viu lá com aquela cliente que eu estava falando para vocês da constelação da fraude. Entendeu? O que nós percebemos lá? Que ela estava expiando a dor de um avô que tinha vindo de um outro país para cá, que ele tinha deixado todos os sonhos dele lá. Ele veio para o Brasil e, detalhe, ele estudava algo, ele era super estudioso, tinha um conhecimento intelectual fenomenal e chegou aqui, ele não tinha espaço para ele desenvolver o trabalho que ele sabia que ele tinha se especializado. Então ele teve que fazer o que deu para fazer. Então ele nunca bem sucedeu financeiramente falando, sempre foi frustrado profissionalmente e morreu frustrado profissionalmente. E quando nós olhamos no campo, lembra que eu falei? A pessoa que cometeu a traição, teve a pessoa que cometeu a fraude e teve a pessoa que cometeu a traição. A traição foi a pessoa que combinou algo com ela, não cumpriu algo com ela e que gerou o problema que agora virou um processo. O que a gente observou ali? Que essa pessoa estava olhando para o país do vô. Pode parecer meio complexo isso para você, mas por que é legal a gente observar além do aparente as coisas? Porque ali ela percebeu que aquela situação que ela estava vivendo, ela provocou inconscientemente uma situação para ela viver mal durante um tempo da vida dela, para tentar promover os homens da família e para ver a dor que não estava sendo vista ainda. Olha que forte que é, gente. Nós criamos situações na nossa vida de perdas. Nós criamos situações na nossa vida de dor, de doenças físicas. Nós criamos situações na nossa vida de falências, de problemas financeiros, de roubos, de traições, de fraudes e o que mais é possível em expiação à dor, a dores que não foram vistas e muito menos resolvidas no nosso sistema familiar. E lembra que a gente estava falando da construção de personalidade? Você pequenininha já teve um monte de dor, já teve lá a situação que o cordãozinho umbilical estava preso, você quase que não nasceu, aí você deu muito trabalho para tua mãe. Aí você criou uma personalidade de eu não posso mais dar trabalho para minha mãe. Você criou uma personalidade, eu não posso fazer caca. Eu tenho que ficar quietinha aqui, porque se eu for eu mesma, se eu falar demais, se eu der trabalho para minha mãe, eu vou acabar com a vida da minha mãe. Eu já quase acabei com a vida da minha mãe quando eu era pequenininha. Então a gente vai criando personagens. O personagem que não dá trabalho, o personagem que é perfeito, perfeita, aí não faz cocô, porque vai fazer cocô, cocô é sujo e fedido. Aí não tem coragem de tomar risco. Entende? Aí a hora que vai tomar risco, se prende e fala, não, eu preciso de segurança. Aí, como eu tô desconectada da fonte da minha mãe, porque eu acho que eu dei trabalho demais pra ela, então eu teve esse amor interrompido, todo mundo tem amor interrompido, tá, gente? Não é só a pessoa que nasceu com o cordão umbilical, teve problema no parto, ou nasceu esses dias, eu fiz uma constelação com uma pessoa que nasceu de 6 meses. Imagina, nascer de 6 meses. Quanta coisa se requereu ali? Essa criança foi ver a mãe, efetivamente foi se conectar com a mãe com quanto tempo? Ela deve ter ficado 2, 3 meses numa incubadora, internada, para poder o corpinho dela se desenvolver o suficiente para ela poder sair do hospital. Só que isso dentro do coração dela fica, eu não tenho minha mamãe. Então as questões inconscientes que acontecem com a gente, mais a nossa programação herdada, mais as nossas lealdades que nós temos em relação à nossa família de origem, fazem com que nós tenhamos essa criança machucada se relacionando com a vida no corpo de um adulto. Por isso que a nossa live chama Você é uma criança disfarçada de adulto e eu posso te provar e eu vou te provar. Percebe como que é isso? Aí então fica com baixa tolerância à frustração, ou então não tem coragem de dizer não e fica ali se frustrando, se frustrando, se frustrando, se frustrando, se frustrando, se frustrando e engolindo sapo. Não toma risco,
porque precisa de segurança, porque não sentiu segurança lá em casa, não sentiu segurança do pai e da mãe, não sentiu a segurança da mãe, não sentiu a nutrição da mãe, das mulheres da família, então vai buscar segurança. Muitas vezes é a pessoa que vai precisar estar no funcionalismo público, porque daí é garantido. É a pessoa que vai precisar trabalhar no CLT, ter um contrato fixo com alguém, porque senão enlouquece. É a pessoa que ela até quer empreender, mas ela não consegue empreender, porque empreender envolve muito movimento, entende? É a pessoa que ela vai para um relacionamento de casal e ela tem uma tendência a ficar codependente. Ela fica carente, ela fica entregando para o outro poder não fugir dela, aí que o outro foge mesmo, porque o outro não dá conta de ficar perto de alguém que tá dando tanto. Ou o contrário, essa pessoa ela fica já com tanto medo de ser rejeitada, de ser abandonada de novo, que ela não cria vínculo. Ela não consegue criar vínculo com os relacionamentos, entendeu? Então, ela não consegue desenvolver um relacionamento de longo prazo, ela não consegue desenvolver uma parceria, ela tem medo que as pessoas vão embora de qualquer jeito, a qualquer momento. Então, muitas vezes é aquela pessoa que tem a síndrome de eu não preciso disso. Ela se torna absolutamente independente, ela faz tudo por ela faz tudo por todos, ela consegue ganhar dinheiro. Às vezes é uma pessoa que tem a coragem de empreender, de fazer dinheiro, ela faz dinheiro para ela não depender de ninguém. Então, ela não consegue criar vínculo, ela tá sempre sozinha. E é uma pessoa que tende a contratar traições e fraudes até para provar que ela é sozinha. Entende? Então, é a pessoa que vai buscar reconhecimento e que muitas vezes troca dinheiro por reconhecimento. Você quer saber se você tá como criança no corpo de adulto? Muitas vezes você está ali, alguém te elogia e você fala, gente, mas meu trabalho é tão bom, muda tanto a vida das pessoas, mas eu não tenho coragem de cobrar. Ou eu cobro bem baratinho. Ou eu até cobro, mas as pessoas não me pagam. Por quê? Porque essa pessoa, ela tá buscando essa proteção, esse reconhecimento que ela ainda não tem lá da casa dela, que ela não sentiu lá do pai e da mãe dela. Até porque nós não aprendemos a separar o amor incondicional dos nossos pais da humanidade deles. Bom, eu quero saber como é que tá aí, porque já estamos pertinho aqui do horário de terminar a live. Eu vou fazer um exercício com vocês, tá? Mas eu gostaria de saber quem ouviu até aqui, teve algum insight, tá tendo clareza sobre o movimento, do porquê que a gente fica criança disfarçada no corpo de adulto. Tá claro essa linha de raciocínio para vocês? Você teve algum insight sobre a tua trajetória de vida até aqui, sobre esses traumas de criança que você não tinha parado para pensar ainda, sobre essas lealdades que você tem, de repente, algumas histórias de família que você também não tinha associado a esse bloqueio? Porque qual que é a nossa intenção? E de agora para frente nós vamos falar muito sobre isso nas lives e nos conteúdos aqui no meu Instagram. Eu vou repetir, a minha missão aqui é te ajudar a ressignificar a sua história de você com você mesmo, sua história de origem, para que você tome a força dessa história e você possa construir e viver a sua melhor versão, para que você seja uma pessoa que flui naquilo que realmente faz sentido para você que você tenha a coragem de ser você. Tudo isso através da constelação familiar. Então nós vamos fazer cada vez mais isso aqui, para que você possa reconhecer os seus traumas, para que você possa reconhecer as suas dores e colocá-las no seu coração de uma forma mais gentil, com um significado mais empoderador do que destruidor, tá? E que então você possa colocar, inclusive, a sua dor a serviço da vida. Uma coisa que eu descobri, que mudou completamente a minha vida, gente, eu falo essa expressão, tá? Nada foi em vão. Não é possível, gente, o universo é justo, Deus é justo. Se você olha para o universo, eu tô aqui, tô olhando ali, não sei se eu consigo virar minha câmera aqui, ó. Eu tô olhando ali, dá pra ver? Olha a expansão dessa sacada, que coisa mais linda. Olha quanta coisa que tem ali, você só tá vendo um pedacinho, né? Porque se eu for ali mais na frente, vou até ali, ó. Por que não, né? Olha só que coisa grandiosa. É verdade que se a gente tem tudo isso de expansão, olha isso aqui. Isso aqui a gente tá enxergando de uma sacada. Imagina que se a gente tem tudo isso de expansão, se a gente tem a natureza, se a gente tem o mar, se a gente tem os rios, se a gente tem, enfim, o universo inteiro de possibilidades, é verdade que a gente tem que viver uma vida limitada? É verdade que a gente tem que viver uma vida medíocre? É verdade que a gente tem que viver em relações sem equilíbrio?
É verdade que a gente tem que viver com escassez, com pobreza? É verdade que a gente tem que viver fazendo dinheiro só para pagar conta? É verdade que a gente tem que viver sem realizar os nossos sonhos, as viagens que a gente deseja? Se encontrar com as pessoas que a gente deseja? Eu estou aqui agora mais preparada do que nunca para te levar para o teu próximo nível. Essa é a minha missão mais potente. E eu falo isso, chega a me emocionar. Ai, Deus. Ai, gente. A pessoa não estava preparada para chorar hoje. Mas é que muita coisa está mudando aqui, né? Muita coisa está mudando no meu negócio. Muita coisa está mudando na entrega dessa metodologia tão maravilhosa. Eu estou recebendo depoimentos que estão me emocionando demais, de pessoas que estão mudando de vida completamente. E não muda de vida por causa da Paula. A Paula é a facilitadora. A Paula, o que eu sou aqui pra você? Eu sou a mediadora entre você e a tua força. Entende? Eu sou a pessoa que vai olhar bem nos teus olhos e vai falar pra você, cara, olha que história foda que você tem. Verdade que essa história aconteceu pra você ir pro buraco? Então que Deus é esse? Que universo é esse? Então você vai odiar Deus. Então você vai achar que Deus é um carrasco. Entende? Não é isso. Deus, o universo te apoia. O universo é generoso, é grandioso, é de infinitas possibilidades. Então escreve aí, gente. Nada foi em vão. Não existe nada que possa ter acontecido na tua vida. Você pode ter vivido um abuso sexual, você pode ter vivido um abuso físico, você pode ter vivido falência, você pode ter vivido doenças muito graves, você pode ter sido rejeitada pela sua mãe, pelo seu pai, você pode ter sido rejeitada no trabalho, você pode ter sido rejeitada no amor, não sei o que aconteceu na sua vida. A dor, quando ela é curada, ou melhor, curada, quando ela é olhada com carinho, com gentileza, quando ela é ressignificada, aí ela é curada. E a dor, quando ela é curada, sabe o que acontece? Ela vira missão de vida. Ela vira contribuição, ela vira o teu servir. Pode perceber as pessoas mais grandiosas, que mais mudam vidas no planeta. E não é porque é coach, porque é palestrante, porque é mentor. Não, gente. Às vezes tem uma pessoa que tá aí do teu lado, que tá mudando várias vidas, mas você não reconhece ela porque ela não tem uma empresa grande. Mas as pessoas que mais mudam vidas, elas estão espalhadas por todos os lugares. Porque são as pessoas que tomaram força da sua própria história. Então, se você quer sair dessa criança disfarçada de adulta e retomar, se conectar com a força e a potência da sua criança, porque todos nós temos a força e a potência da nossa criança, nós precisamos dar um bom lugar para as nossas histórias difíceis no nosso coração. Entende? Essa live, ela tá sendo uma live bem diferente para mim, tá? Eu tô muito emocionada agora. Eu vou fazer uma live a semana que vem com esse mesmo tema. Eu vou trazer um outro movimento para que a gente possa, inclusive, fazer o exercício que eu falei que eu ia fazer hoje com vocês. Embora eu sei que quem participou da live inteira já exercitou várias coisas aqui, porque eu dei vários comandos de exercícios, né? O comando de você saber a quem você está servindo, quando você está com um padrão dolorido, com uma repetição de padrão na tua vida. Nós falamos sobre a tua infância e sobre coisas que podem ter acontecido na tua infância que marcaram você e que estão... A Rê tá emocionada. Não fala que você está emocionada que eu vou ficar mais emocionada, Rê. Nós falamos sobre as coisas que podem ter acontecido na tua infância que marcaram você e que fizeram você contratar pessoas para repetir isso contigo, porque já tá essa programação, ela já tá tão certinha dentro de você que é mais fácil, o caminho mais conhecido é viver com esse tipo de abuso, é viver com esse tipo de situação, é viver com esse tipo de escassez, entendeu? Então nós já temos essa programação herdada e nós temos essa programação que também foi feita da nossa infância até principalmente 14 anos de idade. E nós temos as nossas histórias, nós vamos falar mais sobre isso, tá? Realmente, hoje já não tem mais nem condição. Porque eu tô muito emocionada aqui. Eu me vi numa criança ontem. Olha lá. O Fê falando. Fê, que saudade de você, né, querido? Que bom você por aqui. E, gente, nós estamos... a gente é criança quase todo o tempo. Qual é a diferença e o que vai mudar a tua vida? É a presença. A partir do momento que você está presente para poder se perceber, você vai ver quando que você está fazendo birra,
você vai fazer quando que você está querendo ser visto, você vai saber quando que você está engolindo sapo para se sentir importante, você vai saber quando que você está machucando o outro por vingança, quando que você está projetando no outro as suas dores que você tem em relação ao teu pai e tua mãe que não estão bem resolvidas, quando você está projetando no outro uma demanda tua emocional porque você acha que você foi um fracasso, então você está projetando no outro essa ideia de fracasso, para que o outro possa comprovar para você que você é um fracasso, a gente faz isso. Então nós vamos falar mais sobre o neurônio espelho, nós vamos falar mais sobre essas projeções, nós vamos falar mais sobre exercitar mais esse olhar para essas histórias, para que a gente possa passo a passo ir fazendo essa virada de chave acontecer, tá? E lembrando sempre, gente, que algumas pessoas têm me perguntado, Paula, eu tô chegando agora, o que eu posso fazer imediatamente com você? Você pode fazer sessão online ou presencial em Presidente Prudente comigo, online de qualquer lugar, né? Tem clientes no mundo inteiro. Você pode fazer sessão de constelação familiar comigo. Você pode ter essa caixinha de cartinhas com 150 frases sistêmicas aí na sua casa para você fazer teus momentos de reflexão. Por exemplo, acordar de manhã e pegar uma cartinha que eu vou ler essa aqui para vocês, inclusive, ó. O sucesso pode vir quando tomamos a nossa mãe como a fonte da vida. Tomamos a vida como um todo na medida em que tomamos a nossa mãe. Então nós vamos mamar mais na mamãe. E inclusive, se você quiser, lá na minha bio, na minha lista da bio, tem lá uma vivência de curando o seu relacionamento com a sua mãe, que é uma vivência linda, que foi incrível. E inclusive uma vivência que tá no valor super baratinho, vamos dizer assim, tá? Também é de relacionamento, tá lá disponível para vocês, que são coisas que você pode chegar e já fazer, tá? E logo eu vou trazer mais novidades aqui pra você. Mas as nossas lives, elas ficam salvas aqui, elas ficam salvas no meu YouTube. Se você ainda não está inscrito no meu YouTube, se inscreve lá. A gente posta sempre, inclusive, outros vídeos, que são vídeos complementares, são vídeos menores, que a gente também vai postando lá pra desenvolver essa consciência. E, gente, meu sonho de vida, você fala, Paula, qual é o seu sonho de vida? É que o planeta inteiro saiba dessa consciência, que o planeta inteiro possa usar a consciência, que eu chamo de consciência fenomenológica, no seu dia a dia para ter uma vida mais leve, mais gostosa, mais divertida e com mais resultado. E é isso que nós vamos fazer cada vez mais aqui, porque você que está pertinho já vai usufruir disso, e você que ainda não está pertinho, que vai chegar, que essa mensagem chegue até você. E lembrando, gente, que vocês que estão aqui comigo, vocês são multiplicadores dessa missão. Tem muitas pessoas que só vão saber da constelação familiar, só vão saber da fala da Paula, que existem várias falas. Todas as falas são importantes, mas se você se conecta com a minha fala, uma forma de você multiplicar e levar isso a mais pessoas é você compartilhar a live. É você escrever, inclusive eu sempre peço para vocês, final da live de hoje, vai lá, ela vai ficar salva no meu feed, vai lá e escreve. Por que valeu a pena? Eu tava vendo com a Bia é a pessoa que trabalha comigo, né, no meu marketing e tudo mais, a gente tava vendo que eu tenho muito mais audiência de pessoas que assistem a live depois do que ao vivo. Engraçado isso, né? Por isso até eu mudei o horário pra gente ter mais pessoas passando ao vivo, pra gente fazer mais exercícios. Eu quero entrar mais com pessoas que vão se voluntariar pra gente fazer exercícios ao vivo, que eu acho que isso é muito produtivo, tá? Mas esse trabalho só vai chegar em algumas pessoas se você noticiar ele. Então escreve ali por que valeu a pena ter participado dessa live. Isso vai fazer com que o algoritmo mostre para mais pessoas, vai dizer que foi relevante, tá? E compartilhe as lives e os conteúdos com as pessoas que você ama também. Tá bom? Eu vou ali chorar mais um pouquinho, que eu tô muito emocionada hoje. Gratidão por vocês que estiveram aqui comigo ao vivo. Gratidão pela vida de cada um de vocês que segue aqui comigo, que me desafia a ser uma pessoa melhor e que me desafia a querer multiplicar muito mais tudo isso, tá bom? Beijo no coração. Tchau.